ontem, segundo o jornal O Globo, portanto, é a imprensa oficial, nós podemos dizer com tranquilidade, né? Já saiu no Diário Oficial, o jornal O Globo. Furo da Malu Gaspar, que é excelente. Exatamente. O Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, o GSI que deu um soco no peito da repórter da Globo, terça-feira à noite. O GSI ou foi o segurança do Maduro? A primeira notícia que saiu foi que foi alguém do GSI, mas agora eles vão apurar. Lula não pediu desculpa até agora. Né? A feminista Janja também não falou nada. Aliás, ninguém falou nada. A ministra da Mulher só foi falar alguma coisa quase 24 horas depois. O ministro dos Direitos Humanos também não falou nada, não abriu a boca. Não abriu a boca. Né? Uma mulher trabalhando, uma mulher, não é? Uma mulher sênior trabalhando, levou um soco no peito numa região que ela tinha feito mastectomia. Ela falou que foi a dor mais horrorosa da vida dela. Ela relatou ontem. Então, a GSI que estava dando aguinha no 8 de janeiro, provavelmente foi a GSI que deu o soco na repórter. Ah, mas se não foi a GSI? Bom, foi na instalação do governo federal, portanto, é responsabilidade civil objetiva, dano material e moral, né? Pelo dano, independentemente se foi segurança do Maduro ou o GSI, quem é responsável pela segurança no local é o GSI. Você não pode terceirizar a segurança para segurança de outro presidente, outro ditador. Então, esta GSI. O que aconteceu, então? O G. Dias ele foi pego no pulo. Né? Segundo o jornal O Globo, o general Gonçalves Dias falsificou o relatório sobre as invasões do dia 8 de janeiro em Brasília. O material é composto por 2 documentos da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, sobre o episódio, e a comparação entre eles mostrou que o GSI adulterou o primeiro relatório enviado ao Congresso Nacional e retirou os registros de que Gonçalves Dias foi informado sobre o risco das invasões. A informação teria sido confirmada por parlamentares que tiveram acesso aos 2 documentos, numa sessão secreta da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Os documentos também deverão ser encaminhados à CPMI do 8 de janeiro. Diante dessa informação nova sobre a invasão aos prédios de Brasília, deputados e senadores da oposição, se é que ele existe, pretendem representar junto à Procuradoria-Geral da República, se é que vão achar o PGR, contra o general Gonçalves Dias, pedindo a prisão do ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse a parlamentares que vai retirar o sigilo de 3 relatórios produzidos pela ABIN sobre o 8 de janeiro e entregar esses documentos aos integrantes da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência até o final da semana. Bom, se esses documentos já existem, por quê agora? Por que amanhã? O ex-ministro e o ex-chefe da GSI adulterou o documento, que me garante que esses que vão ser entregues depois de amanhã não vão ser adulterados também? Uai, é documento, está lá, produzido no passado, é só entregar. É só entregar. Por quê? Estão terminando de adulterar também? É uma pergunta que fica. É uma pergunta que fica. E outra, o Mauro Cid está preso. O Mauro Cid está preso. Ou, Beraldo, nós soltamos o Mauro Cid ou nós prendemos o G. Dias. E mais, digo mais ainda, também tem que fazer uma vasculhadinha no celular do Lula e da Janja, você não acha? Nós estamos vivendo momentos tortuosos, professor Marcelo, na nossa res pública. Pavinato, nós não temos... vou até falar essa questão da res pública. Uma vez eu estava conversando com um estrangeiro, não vou dizer quem é, nem de que país ele era, e ele, às vezes, não entendia muito o Brasil. Ele dizia, por exemplo, aqui vocês não têm muito trato pela coisa pública. Aí eu dei a seguinte resposta para ele, que a tradição da nossa história, quem fala aqui é um liberal em economia, um conservador nos costumes e que defende o parlamentarismo com um outro tipo de forma de governo, essa porcaria que nós temos aí. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o grande problema é que a coisa pública no Brasil sempre foi apropriada por um grupo,
uma oligarquia, não é aristocracia dos melhores, isso se admite, mas uma oligarquia que sempre tratou a coisa pública como sendo sua, razão pela qual não é que a gente tem 2 pesos e 2 medidas, o Cristiano foi muito preciso nisso, nós temos na realidade um peso, que é medido de acordo com aquele que no momento está com o peso nas mãos. Então, ele interpreta de acordo com a sua vontade. Mas, pegando o caso do general Gonçalves Dias, espero, por favor, não ser ofensivo, mas algumas coisas têm que ser trazidas à tona. A carreira militar se encerra como coronel. General vem depois por escolha, porque ele tem que exercer um papel administrativo mais do que um papel estratégico. Qualquer coronel tem capacidade de desenvolver capacidade estratégica para comandar uma guerra. É uma questão apenas de fazer uma adaptação, porque se encerra ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto ele quanto o coronel Cid, eles cometeram um ato que é indigno de algo que qualquer oficial, seja ele tendo um posto de oficial ou uma graduação de sargento, antes, todos são uma única coisa, soldados. O que é ser soldado? Existe um componente que está, inclusive, explícito no anexo 1 do artigo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército. Não faltar a verdade. Por qual razão? Porque aquele que vai para uma conduta de combate, ele tem que ter a credibilidade daquele que o acompanha. Razão pela qual eles podem ficar de costas um para o outro para cumprir 360 graus de um perímetro. Assim, eles conseguem garantir a vida dos dois. E tem que ter confiança, razão pela qual não pode mentir. Se porventura se confirmar a adulteração dele, tal qual foi a do coronel Cid, ambos têm que ser expulsos do Exército, porque eles não configuram a honra militar e eles não são soldados antes de ter qualquer posto ou graduação. O que o general fez, se porventura se confirmar, ele deve ser expulso do Exército antes de ser preso, porque ele não pode ir para a cadeia ostentando um posto e uma insígnia que representa toda uma instituição que baseia a sua conduta na honra. E ele deve ser afastado antes do Exército. E aí nós temos a seguinte situação. O comandante, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional é o cara mais informado do Brasil, porque todo o sistema de inteligência brasileira tem que reportar a ele informações precisas, porque cabe a ele cuidar da segurança do presidente da República. Ele não pode alegar que não foi informado de nada, porque é o cara mais informado do Brasil. Ele pode ser burro, se ele não consegue entender que a informação que lhe foi dada não é informação, é inteligência. O que é inteligência? É o conjunto de dados que foi processado e interpretado adequadamente para responder a uma pergunta que aquele que vai tomar a decisão faz. Então tem que vir com um grau de credibilidade, se não absoluta, com a probabilidade de verossimilhança ou certeza quase 100, para que ele possa dizer, vamos fazer isso. Então chegou para ele inteligência. Ele mesmo disse isso. Não, o que chegou para mim não era inteligência ainda. Então ele é um moleque ou ele não está preparado para tanto. Sendo o cara mais informado do Brasil... Ele queria o quê? Ele queria que o relatório viesse assinado pelo Leandro Carnal? Ele queria a foto das pessoas com tudo ali. Não, ele já teve a informação. Se ele teve, ele tinha que ter tomado uma decisão. Ele está tirando o dedo da reta, isso é covardia. Nesse sentido, eu respeito um cara como o Zé Disseu. Por exemplo, que foi bravo o suficiente, mesmo tendo envolvido naquele conjunto de esculhambação que ele estava envolvido, naquele conjunto de acusações que ele estava, ele não entregou ninguém. Ele não tirou o dele da reta, esse senhor está tirando. Então, ele deveria ser preso, ele foi covarde e ele está indo contra a honra militar, se confirmar tudo aquilo que está lá. Confirmado que ele adulterou, ele é um criminoso e ele não é digno da honra militar. Ele não pode ostentar esse uniforme, com todo o respeito. Aí, para encerrar, o que pode trazer de consequência? Eles podem dizer o seguinte, a ABIN não tinha essa atribuição, porque está todo mundo falando do relatório da ABIN. Qual é o grande problema do relatório da ABIN? Um serviço de inteligência não pode espionar seus cidadãos. Eu não ficaria assustado se o ministro da Casa Civil está mandando relatórios lá apenas para trazer um problema para inutilizar o tipo de informação que foi dada, dizendo que não cabia a ABIN, porque é um serviço de inteligência, tem que espionar fora, e não seu cidadão, porque o Estado Democrático de Direito não permite isso. Se fosse da Polícia Federal, poderia, porque a polícia, ela o faz mediante mandado judicial, que há suspeita de que há criminoso. O que restaria à ABIN é dizer que, na realidade, foi um serviço de contra-inteligência tentando verificar se os estrangeiros estavam envolvidos. Aí acabou pegando. Você lembra do telefonema do Messias? Claro. O Moro disse, não estava gravando a Dilma, eu estava gravando o tal cara e o Messias. E a Dilma ligou, o que eu posso fazer? Caiu. Exatamente. Que nem uma... É o que resta.
Mas qual é o problema? Se existe essa possibilidade, vão tentar anular, isso mostra que, mais uma vez, nós vamos cair no um peso e várias medidas de acordo com o interesse. De que lado ele está, de que lado ele não está. Aí o tenente-coronel Cid, ele é um criminoso e não é digno da honra militar. Mas este senhor, eu creio que ele é general de divisão, esse senhor que é um general de divisão, mantém a sua honra. Com todo respeito, general, eu não o conheço, não tenho o direito de fazer julgamento de valor. Mas se confirmar, o senhor não é digno de usar esta farda. Faça o seguinte, coloque-a no local qualquer e toque fogo, porque o senhor não é digno da honra militar.